A Bíblia cita um livro que existiu de verdade, não como lenda, não como tradição oral, mas como um registro oficial, um livro que foi usado como fonte, citado nas Escrituras, e que simplesmente desapareceu. Nenhuma cópia, nenhum fragmento, apenas o silêncio. E talvez, o maior mistério bíblico que quase ninguém conhece, o livro perdido, citado na Bíblia, que nunca foi encontrado. Este vídeo é uma análise baseada em textos bíblicos, registros históricos e estudos amplamente divulgados. O objetivo é apresentar informações, contexto histórico e reflexões sobre documentos antigos citados nas Escrituras, sem afirmações dogmáticas ou conclusões definitivas. Quando as pessoas pensam na Bíblia, imaginam um único livro fechado, completo e imutável desde o início. Mas essa imagem não corresponde à realidade histórica. A Bíblia, como a conhecemos hoje, é o resultado de séculos de registros, compilações, cópias manuais e preservação cuidadosa. No mundo antigo, os acontecimentos não eram registrados em apenas um documento central. Pelo contrário, existiam arquivos paralelos, crônicas reais, registros proféticos e documentos históricos que circulavam simultaneamente. A própria Bíblia deixa isso explícito ao mencionar outros livros como fontes legítimas. Esses textos não são citados de forma simbólica ou poética, mas como registros reais, conhecidos pelo público da época. Em várias passagens, os autores bíblicos escrevem como quem diz: se você quiser mais detalhes, isso está registrado em outro livro. Isso nos mostra que os textos bíblicos não surgiram isolados. Eles faziam parte de um ecossistema maior de documentos históricos. Reis mantinham arquivos oficiais. Profetas registravam eventos. Escribas copiavam textos considerados importantes para a memória do povo. O problema é que a maioria desses documentos era escrita em materiais extremamente frágeis, como papiro e pergaminho. Diferente da pedra ou do metal, esses materiais não resistem facilmente ao tempo, à umidade, ao fogo e às guerras. E Israel viveu séculos marcados por invasões, destruições e exílios. Nesse contexto, muitos livros simplesmente desapareceram. Não porque fossem falsos, não porque fossem proibidos, mas porque não sobreviveram às circunstâncias históricas. E entre todos esses livros citados, existe um que se destaca de forma especial, justamente porque a Bíblia o trata como uma fonte direta da própria história sagrada. Se você não fazia ideia de que a Bíblia cita livros que se perderam, comenta, não sabia disso, e continua comigo. Entre os livros mencionados nas Escrituras, um dos mais intrigantes é o chamado Livro das Guerras do Senhor, citado no livro de Números, capítulo 21. O texto bíblico o menciona de forma direta, sem explicações adicionais, como se fosse algo amplamente conhecido pelos leitores da época. Isso é extremamente significativo. Quando um autor antigo cita uma fonte sem explicá-la, isso indica que ela já fazia parte da cultura comum. Ou seja, esse livro não era obscuro, nem desconhecido. Ele era reconhecido como um registro confiável dos acontecimentos envolvendo Israel. O nome do livro já revela muito. Ele sugere um registro de batalhas, conflitos e eventos militares atribuídos à ação divina. Não apenas guerras comuns, mas momentos em que o povo interpretava suas vitórias e derrotas como resultado direto da intervenção de Deus na história. Esse livro provavelmente continha detalhes que hoje só conhecemos de forma resumida. Descrições mais completas de batalhas, contextos geográficos, nomes de líderes, estratégias e decisões que moldaram o destino da nação. Ele funcionava como um complemento histórico aos relatos bíblicos, e é exatamente isso que torna seu desaparecimento tão intrigante. Um livro tratado como fonte histórica simplesmente deixou de existir. Nenhum fragmento arqueológico foi encontrado, nenhuma cópia apareceu em bibliotecas antigas. Ele sobrevive apenas como uma citação dentro da própria Bíblia. Isso levanta uma pergunta inevitável: como um documento tão importante pôde desaparecer completamente? E mais ainda, por que ele nunca foi recuperado, mesmo com séculos de estudos e escavações? Você acha que esse livro realmente existiu fisicamente? Comenta existiu? Ou tenho dúvidas? Para entender o desaparecimento desse livro, é preciso abandonar a ideia moderna de preservação.
No mundo antigo, não existiam impressoras, bibliotecas digitais ou cópias infinitas. Cada livro precisava ser copiado à mão. Isso exigia tempo, recursos e, acima de tudo, interesse contínuo. Se um texto deixasse de ser copiado por algumas gerações, ele simplesmente desaparecia. Bastava uma guerra, um incêndio ou um exílio para que bibliotecas inteiras fossem destruídas. E Israel passou exatamente por esse tipo de evento repetidas vezes. Além disso, existia um critério natural de preservação. Nem todos os textos tinham a mesma prioridade. Os escritos considerados essenciais para a fé, a lei e a identidade espiritual do povo eram copiados com mais frequência. Já registros históricos paralelos, mesmo importantes, podiam ser vistos como complementares. Isso não significa censura ou conspiração. Significa sobrevivência seletiva. O que era indispensável foi preservado. O que era secundário acabou se perdendo com o tempo. Existe também uma teoria mais sensível, a de que o livro não acrescentava nada de essencial à mensagem espiritual central das Escrituras. Ele registrava fatos, não doutrinas, história, não ensinamentos fundamentais. E por isso, sua ausência não comprometeu a fé que estava sendo transmitida. O desaparecimento, nesse sentido, não é um mistério sobrenatural, mas um reflexo cruel da história humana. Ainda assim, o impacto emocional permanece, porque quando algo é citado, mas não pode mais ser lido, a curiosidade se torna inevitável. Qual explicação faz mais sentido para você? Escreve história, prioridade, ou ambos nos comentários. A ideia de que um livro citado na Bíblia possa reaparecer desperta imediatamente a imaginação. Para muitos, a simples possibilidade de encontrar o chamado Livro das Guerras do Senhor parece sugerir uma revelação capaz de abalar tudo o que se conhece sobre a fé. No entanto, quando analisamos o contexto histórico e bíblico com cuidado, a realidade tende a ser menos sensacionalista e, ainda assim, profundamente intrigante. Tudo indica que esse livro não teria caráter doutrinário. Ele não era apresentado como fonte de leis, mandamentos ou instruções espirituais centrais. Pelo contrário, seu papel parecia ser o de um registro histórico complementar, um documento que detalhava eventos específicos, principalmente conflitos armados e momentos decisivos da formação de Israel enquanto nação. Se esse livro fosse encontrado hoje, ele provavelmente ampliaria o pano de fundo de histórias já conhecidas. Poderia trazer descrições mais detalhadas de batalhas mencionadas brevemente na Bíblia, revelar nomes esquecidos de líderes militares, explicar estratégias usadas em conflitos antigos e oferecer uma visão mais clara da geografia e dos cenários onde esses eventos ocorreram. Além disso, o livro poderia revelar como o povo daquela época interpretava a ação divina nos acontecimentos históricos. Em vez de alterar a fé, ele ajudaria a entender a mentalidade, a cultura e a visão de mundo dos antigos israelitas. Seria uma janela para o passado, não uma ruptura com o presente. Ainda assim, o fascínio permanece, porque existe algo profundamente humano em querer acessar tudo o que foi perdido, em querer preencher as lacunas da história. E talvez o maior impacto desse livro não estivesse em seu conteúdo, mas no simples fato de confirmar que nem tudo chegou até nós, e que a história bíblica, como qualquer outra, também é marcada por ausências. Se esse livro fosse encontrado hoje, você acha que ele ajudaria ou confundiria as pessoas? Escreve ajudaria ou confundiria nos comentários. O fato de um livro citado na Bíblia nunca ter sido encontrado pode causar estranhamento à primeira vista. Para alguns, isso levanta dúvidas. Para outros, desperta curiosidade. Mas, quando analisado com profundidade, esse silêncio não enfraquece as Escrituras. Ele as humaniza. A Bíblia nunca se apresenta como um arquivo completo de todos os registros já produzidos pelo povo de Israel. Ela é, acima de tudo, uma coleção de textos preservados por sua importância espiritual, moral e histórica. Ao citar livros que se perderam, ela reconhece que outros documentos existiram, que outras vozes registraram acontecimentos e que nem tudo atravessou os séculos. Esse reconhecimento é poderoso. Ele mostra que a fé não foi construída sobre a negação da história, mas dentro dela, com perdas, falhas humanas, destruições e esquecimento.
O livro das guerras do Senhor não foi apagado da memória bíblica. Ele foi lembrado, mesmo ausente. E isso diz muito. Talvez o maior ensinamento desse livro perdido não esteja em suas páginas desaparecidas, mas no fato de que a mensagem central das Escrituras permaneceu viva mesmo sem ele. O essencial foi preservado. O que era complementar ficou pelo caminho. E isso revela um processo natural de transmissão, não uma conspiração. No fim, o mistério continua. Não sabemos onde esse livro está. Não sabemos se algum dia será encontrado. Mas sabemos que sua ausência não interrompeu a história, não quebrou a fé e não silenciou a mensagem que atravessou milênios. Às vezes, o que não foi dito também fala. Às vezes, o que se perdeu também ensina. E às vezes, o silêncio é parte da própria narrativa. Se você quer continuar explorando mistérios bíblicos, livros esquecidos e histórias que quase desapareceram no tempo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, o passado nunca é superficial. Ele é investigado.